Se você aí, né, que atende casais ou até mesmo indivíduos, né, no individual, entender o impacto da parentalidade no relacionamento é fundamental para que você possa fazer intervenções mais profundas e, claro, com mais resultado. Casais que passam por crises após a chegada dos filhos representam um nicho super importante, significativo e de crescimento, a grande demanda. Para você aí que está procurando ter o que atender, tem uma galera de casal precisando de você, tá? O impacto que um filho traz para um relacionamento é muito grande. E você aí que é psi, pode ser que você tenha filhos e talvez você se identifique com muitas coisas que eu vou falar aqui. Mas imagine também os seus pacientes, né? Esse é um dos motivos também que a gente escuta muitas e muitas e muitas queixas nos atendimentos individuais. A gente escuta falar, né, sobre o parceiro, as reclamações, o choro, as acusações, as vontades de desistir, por aí vai. Eu costumo dizer que a parentalidade é um dos eventos mais transformadores. É maravilhoso ser pai e ser mãe, eu sempre falo isso, é maravilhoso. E muitas vezes os casais idealizam, né, a felicidade, a plenitude, mas na realidade o buraco é bem mais embaixo e muito mais complexo. Essa transição traz desafios emocionais, físicos, psicológicos, que não podem ser ignorados. Gosto sempre de falar algo que eu acredito e defendo: uma psicologia descomplicada, acessível, possível. Eu quero quebrar essa barreira de que, principalmente no atendimento de casais, é algo que parece inacessível, distante, que eu preciso de 300 mil pós-graduações, não sei quantas especializações para que eu possa atender casais. E aí, talvez você nunca tenha considerado atender casais. Por que você nunca atendeu casais? Nunca teve vontade, ou achou que ia ser um caminho muito difícil, ou que não é para você, ou que você tem medo, ou você está inseguro. Aí eu trago, né, casal na parentalidade. A chegada dos filhos, como eu falei, ele traz muitos desafios, mas são muitos mesmo. E vários estudos indicam que 1/3 dos casais enfrentam problemas super sérios nos meses seguintes ao nascimento do bebê. Sério. E aproximadamente 20% se separa durante o primeiro ano de vida do bebê, da criança. É muita gente, né? E aqui eu acho que ainda está sendo até otimista, mas quando a gente fala depois do nascimento, sem contar os problemas que já surgem na gravidez, tá? Muitas pessoas já me procuram com o bebê na barriga. Tá, eu sei que tem muito impacto positivo, que tem muita coisa maravilhosa, mas a gente está aqui focando sobre essa parte que ninguém gosta de falar e nem de compartilhar com os vizinhos. O impacto do baby clash. Baby clash significa a ruptura do bebê. Tensões, conflitos que surgem entre os parceiros por causa das novas demandas impostas pela parentalidade. Aí a gente está dizendo aqui, falando de redistribuição de papéis, né, de tarefas, de mudanças na rotina, privação de sono, diferenças nas abordagens e formas de criar os filhos. Um vê preto e o outro vê branco. Tudo isso é muito comum de acontecer. E aqui eu nem coloquei algo aqui no slide que é a questão toda hormonal. Como assim hormonal? A mulher passa por mudanças muito grandes, fisiológicas, hormonais. Isso afeta a conexão com o parceiro, isso afeta o humor. E a gente tem aí um evento que se chama a liberação da ocitocina. Que as mulheres estão ali, né, fartas de ocitocina, aquele amor. Mas aquele amor em direção ao bebê, não é em direção ao parceiro. E saibam, os homens também têm uma enxurrada de ocitocina da paternidade. Então, o dia que aquela fase fica assim, ai, que bonitinho, bilu, 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 que graça. É muito legal. Mas sai de cena esse olhar apaixonado pro casal. Então, tudo isso tá rolando ali, né? Acontecendo entre eles, e a relação vai se desconectando. E se desconectando. E aí o que nós temos aqui, né, que acontece? Pressões das novas demandas, que é a realidade que bate na porta. Eu digo que quando a gente sai da faculdade, a gente começa a trabalhar, a realidade bate na porta. Hello, vida de adulto que chegou para algumas pessoas antes. Não tenho que trabalhar 8 horas, tenho que pagar a conta. E na maternidade, na paternidade, né, o casal, ele fantasia muito essa fase. Eu sempre falo que tem que a gente ver curso, né, de preparo de enxoval, preparação do parto, aprende a trocar fralda, decoração do bebê, álbum de fotografia, tudo lindo.
né? Ler, na minha época era ler em revistinha, agora é na internet mesmo. Procurar o nome do bebê, né? Fazer planos com o bebê, tudo isso a gente pensa. E a gente esquece, né? Os casais esquecem, de olhar para o relacionamento. E nós temos um papel fundamental de trabalhar com esses casais, de orientar, de ajudar eles na prevenção, de dar ferramentas para eles lidarem com isso. Então, nós temos novas demandas, né? Novas responsabilidades, inclusive financeiras. Nós temos os padrões emocionais que são ativados. Eu digo que a chegada do bebê funciona como um gatilho. Cada parceiro vai responder a esse estresse de forma única. E isso tem muito a ver com as experiências enraizadas anteriores de cada um, como cada um, ao longo da vida, eu digo, desenvolveu, né, a sua resiliência, a sua forma de lidar com conflito, a sua forma de viver sob pressão. E chegamos no tão falado mecanismo parental de desconexão, né, que é quando os parceiros se desconectam, se sentem incompreendidos, negligenciados, evitam contato emocional para se proteger das suas vulnerabilidades, das suas frustrações, das suas dores. Eles saem de parceiros a pais. As prioridades mudam, o foco deixa de ser a relação conjugal e se volta para o bebê. E isso também vai depender muito do estágio que cada casal está, né? De conexão. Às vezes tem um filho no momento que já vem de um estresse ou viveu alguma coisa difícil, então já chega ali um pouco desconectado. Isso também tem muito a ver com as expectativas que eu tive, né? Que cada um teve sobre ser pai, sobre ser mãe, sobre como esse filho foi gerado, esperado, programado, né? As expectativas e realidades, né? Divisão de tarefa, estilos parentais, a carga emocional, eles começam a entrar em conflito. Quando eu falo de expectativas e realidade, porque tem as expectativas, no caso eu, né, que sou mãe, da minha maternidade, e tem as expectativas de como o meu parceiro vai ser como pai. E é claro que realidade é muito diferente da fantasia. E isso para eles é muito frustrante. Então, olha quantas questões emocionais esse casal está vivendo ali, né, com a chegada do filho, numa fase tão bonita, com tantas expectativas e ao mesmo tempo tantos desafios e tantas frustrações. É intenso o negócio. Muito, muito intenso. Eu tenho certeza que muita gente aí que atende casal sente falta de toda essa parte voltada para a parentalidade e todo esse trabalho super importante que nós temos como psicólogos nessa área. Eu preciso de mais psis de casais, mais psicólogos atendendo esse sistema, né? Vamos descomplicar essa prática, descomplicar a prática de casal. Ela é possível com apoio, né? Para quem está começando, dá através de uma metodologia, ter um passo a passo, ter uma orientação. É tudo isso que eu estou me propondo a fazer, porque eu não tive ninguém para me ajudar. Mentira, eu paguei muitas supervisões, eu fiz muitos cursos, troquei com algumas colegas, mas foi longo o percurso e caro, né? E então, assim, como eu falei lá no início, eu luto contra uma psicologia complexa, né? Eu tenho esse jeito assim mais prático, mais despojado. Eu sempre acreditei numa psicologia assim, a teoria é legal, o acadêmico é bacana, mas chega uma hora que a gente precisa de algo aplicável, né, para ajudar a gente ali na hora do vamos ver. E é sobre tudo isso que eu tenho comunicado aqui, mostrado para vocês. Tem muita gente precisando.